Estamos de volta aqui para mais uma dica de uma literatura muito especial e atual. Que ronquem os tambores. Brincadeira, não tem tambor nenhum a ser roncado. Então o livro a ser indicado hoje é esse aqui, ó. Podres de Mimados. As consequências de um sentimentalismo tóxico. Esse livro é editado pela editora Realizações, escrito pelo pseudônimo Theodor Daripon, que o seu nome verdadeiro é Anthony Daniels. Ele é um ensaísta nascido em Londres, que por sua vez também é psiquiatra e como tal trabalhou, se não me falha a memória, em 25 países. Portanto, ele acompanhou muita coisa sobre a estrutura humana, problemas do ser humano em suas variadas culturas. E hoje ele é um escritor celebrado por sua escrita sofisticada a respeito da natureza humana. Esse livro que eu estou indicando hoje, Podres de Mimados, ele vai colocar em xeque algo sintomático na nossa cultura, na nossa sociedade. Claro, primeiramente ele coloca isso dentro da sociedade britânica, mas o leitor atento vai entender que isso está sendo um problema de cunho geral da humanidade, no meio da humanidade. Então ele vai expor aqui o sentimentalismo tóxico, pela qual muitos estão guiando, norteando, tirando proveito. O sentimentalismo tóxico, ele vem causando alguns problemas, e na visão de Daripon, isso se constitui problemas ainda maiores, porque os problemas são ignorados, justamente porque dentro do sentimentalismo, dentro do emocionalismo, não há espaço para olhar pela razão, olhar as causas verdadeiras que podem estar por trás dos acontecimentos. E aí os sentimentalistas, aqueles que fazem culto ao sentimentalismo, acabam pervertendo a situação ou a realidade que está em volta e acabam distorcendo então aquilo pela qual deveria ser tratado de forma correta. Nós vemos no livro aqui que Theodor Daripon, ele vai definir o sentimentalismo como um excesso de emoção falsa, doentia e sobrevalorizada em comparação com a razão. Daí nós podemos depreender que o sentimentalismo ele acaba manipulando as emoções, né? Bem como distorce as nossas percepções ou também interfere no pensamento racional, o pensamento adequado de compreender o mundo, né? Então, ele vai colocar essas raízes no movimento europeu chamado de período romântico, que se inicia no final do século XVIII, indo até o final do século XIX, e que teve grande influência na cultura, na psicologia, na política, na filosofia e na literatura. Mas Theodor Daripon deixa bem claro que essa fase, esse movimento europeu em si não carrega esse sentimentalismo tóxico, mas que essas pessoas, esses que são podres de mimados, eles são produtos desse romantismo, por conta de que, como o proto-romancista Rousseau vai dizer, que o homem ele nasce bom, mas a sociedade é que o corrompe. Dentro dessa visão, as pessoas não vão compreender e vão fugir da realidade daquilo que o cerca. E o sentimentalismo vai ocupar um espaço que não deveria ser apenas dele, mas também poderia ser compartilhado, criando pessoas que cultuam o sentimentalismo, aonde a política e a mídia têm tirado proveito e jogado
para que o público, para que os telespectadores vejam e se tornem participantes daquilo que aparentemente é a vítima, mas ignorando os fatos que cerqueiam, os fatos que estão em volta, a realidade que produziu tais circunstâncias. Lembrando uma frase de Oscar Wilde, ele diz que o sentimentalista é aquele que deseja o luxo da emoção sem ter que pagá-la, sem ter que pagar o seu valor. Ou seja, nós vemos que na sociedade, na cultura que nós vivemos, as pessoas estão celebrando muito o sentimentalismo tóxico, uma análise que por muitas das vezes é irracional e não corresponde a nenhuma espécie de realidade, colocando o ser humano como vítima, produzindo soluções que não são soluções para resolver de fato aquilo que está em volta, mas mudando o foco para a pessoa em si. Então, o sentimentalismo ele acaba manipulando, né, as emoções. No livro ainda ele apresenta algumas consequências que são consideráveis para o sentimentalismo. Por exemplo, o sentimentalismo ele demanda uma resposta daqueles que testemunham, né, seja de forma simpática e afirmativa, né? Então, as pessoas, as testemunhas desse sentimentalismo, elas incorrem quase que na obrigação de serem simpáticas à situação do indivíduo, sob o preço de ser acusada de dureza de coração ou de ser cruel. Portanto, no sentimentalismo há um coercitivo intimidador, né, que toma parte a quem lhe é devido, a quem quer usar ao seu proveito para criticar a outro. Outra questão, em segundo lugar, é que o sentimentalismo permite que o governo jogue os ossos para o público em vez de enfrentar os problemas de maneira determinada e racional, ainda que também inconvenientemente controversa. Vejam, o sentimentalismo permite que o governo jogue ossos para o público em vez de enfrentar os problemas de maneira determinada e racional. Então, aqueles que defendem o sentimentalismo, eles dizem que não há nada de errado com o sentimentalismo e, pelo contrário, ele deve ser aplaudido. Então, nós vemos que, na verdade, o que Theodor Darimpour faz aqui é denunciar justamente essas consequências do sentimentalismo que manipula as emoções e que também distorce as nossas percepções, interferindo no modo como nós devemos compreender adequadamente o mundo que nos cerqueia, que nos rodeia. Theodor Darimpour ele faz até uma contraposição, lembrando que ele não é cristão, ele não professa nenhuma religião, mas ele faz uma contraposição, aonde ele até cita o pecado original que os cristãos creem como o mais útil de todos os mitos. Por quê? Porque ele permite ser perceptivo e compassivo ao mesmo tempo, coisa que o sentimentalismo ele não proporciona, porque a pessoa acaba se tornando insensível e indiferente à realidade, ou seja, a pessoa sempre é a vítima, não existe problemas que ocasionaram e se ignora a realidade da ocasião e circunstância do qual aconteceu. Então, Theodor Darimpour vai expor isso e de forma muito brilhante, até citando Chesterton, da qual nós também vamos indicar alguns livros aqui de Chesterton, onde Chesterton diz que as virtudes estão separadas, estão caminhando sozinhas. Ou seja,
a nossa cultura, a nossa sociedade hoje, ela está cada vez mais em uma decadência que precisa, na verdade, que nós possamos ter uma compreensão adequada da realidade que nos cerqueia para termos a atitude e o remédio correto para aplicar. Então esse foi mais uma dica de hoje, Podres de Mimados, onde expõe o sentimentalismo tóxico dos seres humanos, fazendo valer a sua questão vitimada da pessoa, né? Então é uma crítica a esse vitimismo que vem através desse sentimentalismo tóxico da qual essas pessoas são por ele chamadas de podres de mimados. Fica aí a dica, um ótimo livro. Até a próxima, pessoal, e um abraço.